Ora, cá está. Que bom ver aqui tanta gente. Olá, Patrícia, olá, Salinha, Olívia. As minhas believers aqui, que bom. Então, amigo, Então, Soninha, estás bem? a funcionar. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo perfeito, tudo Estás perfeito. a ver? Qual é a primeira coisa que estou a ver aqui, que estou a gostar muito? É? A nossa gente assim, de há um par de anos atrás, está para Sim. chegar toda. Está o quê? Está o quê? Estão a chegar, estão aqui a entrar também. Ah, está aqui malta a chegar. Pá, Já. eu A sei que eu malta. não percebo nada disto ainda. Olha, já temos 60 pessoas aqui connosco, Maravilha. todo. Obrigada por Maravilha. participar. Obrigada a ti. Maravilha, Sónia. Há dias partilhava que quando a minha primeira aventura nos lives foi há 2 anos e qualquer coisa atrás e foi contigo. Por isso, o retomar também tinha que ser contigo e logo hoje num dia tão especial para ti, não é? Sim, hoje é de facto um dia. Hoje é um dia muito especial. Foi muito emocionante da manhã. Vi há pouco partilhei no meu Instagram. Foi de facto uma frase que me caiu muito bem, que me saiu de manhã muito bem, que eu dizia que o sonho de um escritor não se concretiza no culminar da sua obra, ou seja, no último ponto final do livro. O sonho de um escritor, ele realiza-se no momento em que a sua obra chega às mãos de pessoas que têm asas do mesmo tamanho, neste caso que as minhas. E então hoje foi o dia em que esse sopro se deu, em que esse sonho está de facto a acontecer. Eu tive gente aqui em casa há bocadinho e Uhum. houve um casal perguntou-me se tinha algum livro aqui em casa e eu disse que sim. E há um momento em que a rapariga, a Margarida, tem o livro com a capa virada para o peito dela e eu disse-lhe, olha, o meu sonho está a acontecer neste momento. Tu que reconheces que tens asas do tamanho das minhas, tens a minha obra no teu peito, no teu coração. Eu estou a viver o meu sonho contigo aqui à frente. E eu acho que é muito isto. Tu também escreves. Para nós é muito importante o último ponto final, porque quer dizer que a viagem foi feita e foi cumprida, mas o sonho de facto acontece quando aquilo que escrevemos e aquilo que sentimos chega ao peito das outras pessoas. É de facto um dia muito especial, porque é o dia em que o livro chegou às livrarias, é o dia em que o livro chegou também à família É de Lisboa. inesquecível. É extraordinário e é um dia de facto muito forte para mim, muito emocionante para mim e que eu me sinto muito honrado. É o 13º livro em que eu me sinto muito honrado por nesta minha jornada, neste ciclo, nesta vida, ter vindo com o dom de poder comunicar às pessoas desta maneira. E é de facto um dia muito importante para mim. Diz-me uma coisa, como é que surgiu essa vontade de voltar aos romances? Foi É, planeado? Ou foi planeado? Foi claramente planeado. Portanto, eu começo a minha aventura literária já há bastantes anos com 3 romances espirituais, o Carta Branca, Os Laços que nos unem e a Dança da Vida. Depois enverdei pelo caminho do desenvolvimento pessoal, escrevi 9 livros nessa área, tornei-me, como sabes, no autor mais vendido em Portugal nessa área. E depois senti que tinha que mudar outra vez. E há uma magia no romance que não existe no desenvolvimento pessoal. Eu estava a precisar também de ser desafiado nesse sentido, que é, em livros de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda, a primeira coisa que eu faço é um índice. Então depois aquilo que eu faço, eu sigo o índice, que eu criei, mas eu sigo o índice. No romance não. No romance eu todos os dias sou surpreendido pela minha intuição. Eu quando começo a escrever, eu não sei onde é que vou parar nesse próprio dia. Então eu próprio que estou a escrever o romance, sou eu próprio a viver uma história de amor que nunca sei que contornos é que vai ter, nem como é que ela vai acabar nesse dia. E permite-me, porque eu me permito também, aquilo é um projeto em aberto, Sim. é um sonho em aberto. Eu não sei como é que ele vai acabar. Portanto, no princípio do livro não sabia por onde é que o livro ia passar e a meio do livro não sabia como é que ele ia acabar. Mas depois, de facto, todos os nossos guias, todos os nossos mestres superiores vão-nos guiando para a mensagem que é importante ser passada e o livro é
e eu já disse isso na televisão ontem, e disse isso também hoje numa entrevista. Há alguém muito ligado aos livros, leu o livro, e a forma como a pessoa descreveu o livro foi: isto é um épico espiritual. E quando nós pensamos em épicos, pensamos nos grandes filmes, nas grandes produções, daqueles filmes que ficam eternamente na nossa memória. E eu acredito que este livro tem a capacidade de ficar eternamente no coração das pessoas, porque é verdadeiramente um épico. Não é um livro de leitura fácil, não é? Porque estamos a falar de histórias de amor que vêm desde a ancestralidade até à atualidade, onde a mesma alma veste vários corpos em diferentes zonas do mundo, sempre com o propósito de perceber agora na atualidade porque é que eles se reencontram todos, e o que é que eles têm para trabalhar uns com os outros, para transformar o medo em amor e as feridas em cura. Portanto, é um livro, de facto, é uma viagem brutal. Eu estou extremamente feliz por aquilo que fui capaz de fazer com as orientações divinas, como é óbvio. Os locais por onde passas no livro vieram intuitivamente ou já tinhas uma primeira ideia por onde é que querias passar? Não. No dia em que eu decido que o livro vai passar por Madrid, por exemplo, numa cena muito violenta, muito forte, sei lá, nunca isso me passou pela cabeça. Quando mulher, como é que eu nunca fui, eu amo a África, não é? A malta já sabe. Mas eu nunca na vida me passaria a escrever uma cena fortíssima no Uganda, no norte do Uganda. Porquê que eu fui lá parar? Foi. Não faço ideia, até me estou a arrepiar agora. Nunca fui ao Uganda, nunca quis conhecer o Uganda, mas senti que tinha que lá ir parar. E depois, de facto, quando tu percebes que vou ao Google pesquisar sobre o norte do Uganda, quem é que esteve lá no século XVIII, por exemplo? Que tribos é que estavam no norte do Uganda no século XVIII? Porque quer dizer que há pessoas na atualidade da história que passaram há 200 ou há 300 anos no norte do Uganda, com um determinado percurso. E esse percurso que não foi completo, ou que ficou incompleto, digamos assim, e que tem que se completar aqui, que tem que se curar aqui. Portanto, todas as zonas por onde o livro passa, que são várias, foram zonas que me caíram intuitivamente e não foi nada planeado, ou porque fica bonito, ou porque é uma zona turística, comercial e pode gerar identificação nas pessoas. Não, foi mera e pura intuição. Então, no fundo, tu próprio estavas a descobrir a descobrir a história à medida que estavas a escrever. Isso é maravilhoso. Essa é a magia do romance. Por isso é que eu tinha muita vontade de voltar a escrever romance, que é o meu género favorito, e eu também acho que é aquilo que escrevo melhor. Eu quando te ouvia dizer precisamente aquilo que dizias há bocadinho de quando escreves desenvolvimento pessoal, que também foi a minha primeira experiência, foi essa. Sim, segues um índice tal e qual, é assim que eu faço também. E eu confesso, ainda não tive a coragem de arriscar um romance, será provavelmente um dos próximos, mas por esse desafio que é isso mesmo que te estás a contar, te estás a escrever e não sabes o que é que vais escrever a seguir, não é? E quando falas de desenvolvimento pessoal, tu tens logo uma ideia, uma estrutura sobre o que vais escrever. Isso é um desafio, é um ato de coragem, mas tu és um homem de coragem, não é? Sim, mas o género literário romance é bem mais desafiante de se arriscar, é bem mais desafiante, porque sobretudo num livro como este, há correlações entre personagens, há construções de personagens que não podem falhar ao longo do livro. Tu estás a criar perfis de pessoas. Eu tenho uma ajuda grande porque eu tenho um bocadinho de mim em todos os personagens. Aliás, neste livro há uma coisa muito interessante que é os únicos personagens que têm nome, que eu batizei com nome, são personagens que fazem parte do mesmo grupo de almas gêmeas. Todos os outros personagens não têm nome. Para o livro não interessa terem nome, mas aqueles que têm nome, que eu batizei, fazem parte do mesmo grupo de viajantes, digamos assim. Ok? Da mesma espiritual. Estava aqui a ver os comentários, que isto hoje vê-se aqui muito mal. Aqui muita gente a dizer que está ansiosa por ter o livro e por ler, e a dar os parabéns. Muita gente a dar parabéns e a dizer. Eu também estou ansiosa, também ainda não tenho o meu para começar a ler. Quando tu dizes que o que escreves melhor é romances, eu confesso, eu sou
eu sou fã da tua escrita, mas sou muito fã dos teus romances e sou uma das pessoas que já tinha saudades de te ver outra vez nesse registro. Quando percebi que era um Sim. romance que estavas a escrever, fiquei muito, muito feliz por isso. Mas, ó Sónia, sabes que isto é mais uma maluquice minha, aliás, eu sou mesmo um grande maluco, porque eu não conheço, talvez me lembre de uma pessoa, não conheço nenhum autor de romances espirituais português. Não, Não, não conheço. Talvez me venha uma pessoa a solnado. É capaz de ter escrito um ou dois romances espirituais. É provável. Mas de resto, eu não conheço mais ninguém. Ou seja, eu estou a entrar num nicho. O nicho é uma coisa pequena já. Num nicho muito apertado mesmo. E estou a explorar. Eu hoje fui à FNAC ver o livro exposto. E o livro está misturado com literatura lusófona. Estou ao lado de grandes romancistas, ok? As pessoas não estão habituadas a ver-me nesse sentido, mas sou o único que escreve romance espiritual. Em Portugal, neste momento, sou o único que escreve romance espiritual. Portanto, é mais uma grande maluquice minha, mas eu acredito que se fui chamado para escrever isso, se sentisse no meu coração que devia fazer esse caminho, é porque esse é o caminho certo. E vamos ver o que é que dá. no fundo estás a ser fiel a ti próprio, como sempre, que é abrir novos caminhos para aquilo que tu gostas de fazer. É. É exato. É exatamente isso. E nós olhamos para trás e quem te conhece como eu há já há alguns anos, que já nos conhecemos há alguns anos, tu tens esta característica muito vincada em ti, é muito forte, que é essa coragem de arriscar, de ir por onde der, seja qual for o resultado, sentes, fazes e ponto. E Eu não sei. tens saído bem, Não sei, diria. não sei viver de outra maneira. Com frustrações à mistura, com desilusões à mistura, que depois vou aprendendo que não se podem criar expectativas e que há um tempo certo para tudo e que o tempo certo das coisas não é quando tu queres, mas quando estás preparado para abraçá-las. Pronto, agora, claro, se eu sinto no meu coração é porque faz sentido fazer, senão eu não sentia. Isto ajuda-me muito a viver, porque eu utilizo isso em tudo, em todas as áreas da minha vida. Se eu sinto no meu coração é porque faz sentido viver. Se não fizesse sentido, se não fosse para viver, eu não sentiria. E eu respeito muito isso. Claro, sim, sei que o fazes. Quando há uns meses atrás, diria, resolveste voltar um bocadinho a estar mais disposto, não houve aí, o que eu quero dizer é, houve aí alguma reticência ou estavas mesmo com vontade de voltar a estar com pessoas desta forma que já não fazias há 3 anos, por aí, não? Há mais. Quase 4. Está bem, sim. Quase 4. O Salvador está em 4. Sim, o Salvador está com 4,5, mais de 4,5 já. Vamos lá ver, reticência. Eu sou uma pessoa muito prática e muito de ação. Eu não me dou muito espaço para reticências. Mas confesso que eu primeiro criei a página no Instagram. Primeiro criei-a e não partilhei nada. Tinha só a página. E esse foi o momento de conversar comigo, de perceber, Gustavo, estás perante um novo ciclo na tua vida, claramente, o projeto de família tinha acabado, como eu o conheci, como eu o queria e como eu o tinha. Estás perante um novo ciclo. Aqui as pessoas não têm que ter medo de perder coisas, nem têm que ter medo de que as coisas acabem. Porque há sempre uma boa notícia quando um ciclo se fecha, é que vem a frescura de um novo ciclo. Pronto. Isto será sempre assim, eternamente assim. Com a natureza é a mesma coisa. Portanto, mas confesso que houve ali uma altura em que eu, perante o novo ciclo, eu estou com força, com paciência, com conteúdo para voltar a expor-me publicamente numa rede social, com tudo o que isso implica. E tive aí, de facto, umas semanas em que eu ia comunicando comigo. E depois, quando tomei a decisão, foi um instante, identifiquei-me como homem da terra, é tudo o que faz sentido, porque eu senti que fui chamado para a terra, para a natureza, é na natureza que eu percebo os ciclos, que eu adquiro as grandes metáforas que posso transportar para a minha vida e para as minhas aprendizagens. E portanto, quando decidi, foi um instante e aconteceu uma coisa inacreditável, que foi, eu crio a página do Instagram de raiz, vou construindo aquilo devagarinho, estava com 3 mil e poucos seguidores,
De repente, numa brincadeira com o meu filho mais velho, parte o telemóvel, fico sem ecrã. Tinha uma entrevista para a revista Sábado, muito importante, por videochamada, 2 horas depois. Fui a uma Vorten, não me conseguiram arranjar aquilo, tive que comprar um telemóvel, porque a entrevista faltava muito pouco tempo, e Sónia, vê bem como é que é. Vê bem como é que é isso. Eu, quando estou a instalar a aplicação Instagram neste novo telemóvel, acesso inconscientemente à palavra passe da página que tinha ativada há 4 anos atrás. E em vez de ter 3 mil e poucos seguidores, tinha 40 e tal mil. Pô, epá, é que isto é uma coisa divina. Claro. Na semana que estou a publicar o meu novo livro, passo de 3 mil e tal seguidores para 40 e tal mil. Com tudo o que isso implica também. Portanto, a gente não tem que se chatear com nada. Há um propósito maior. Aliás, uma das frases fortes deste livro é: para os maiores problemas humanos, a alma tem as mais singelas soluções. E é assim, não vale a pena um gajo ficar chateado porque o telemóvel se partiu, porque há um motivo maior e muito mais poderoso do que tu possas imaginar para isso. E neste caso valeu-me mais 40 mil pessoas que aceitaram o desafio de me seguir há uns anos atrás e que nunca deixaram de me seguir. Não Isto é tiveram. inacreditável. É lindo. Estás a ver? Eu sou muito grato às pessoas e já lhes agradeci o facto de nunca terem desistido. Agradeço-lhes muito isso, muito mesmo. Tu passas, quer dizer, está 4 anos e à volta disso, sem redes sociais, sem contacto com estas distrações, porque são distrações, não é? Completamente, tu sais da cidade para o Alentejo, completamente integrado na natureza, numa nova forma de estar, de viver, de pensar, de agir, não é? E para mim, a parentalidade, esse foi o grande motivo, foi esse. E de Viver o ser pai. repente voltar, daí eu falar nas reticências, porque voltar a lidar com todos estes inputs que vêm com... Muito melhor preparado, muito mais consciente, com uma estrutura emocional, espiritual e mental muito mais profunda e afinada, com uma capacidade de aceitar muito maior, com uma capacidade de perdoar que já tinha. Eu digo a toda a gente, eu tenho o perdão na ponta da língua. Para mim perdoar é de facto muito fácil. Mas toda esta experiência de retiro, de recolhimento, de isolamento, de viver a família em primeiro lugar, porque era aquilo que eu queria, de perceber que sou um homem muito mais elástico no que quer dizer, no que diz respeito à tolerância, à paciência, muito mais elástico no que diz respeito a amor incondicional. Jesus Christ. Muito mais elástico. Isso torna-me um homem bastante diferente, para melhor, e que me permite aceitar de uma forma muito mais consciente também todos os desafios que uma rede social possa trazer. A parentalidade teve aí um impacto. Estou a ouvir-te mal. Estava eu a dizer, a parentalidade teve aí um impacto gigante, não teve? Estou a ouvir-te mal agora, Tá. Sónia, mesmo. Agora está um bocadinho melhor, acho eu. Estou a ouvir bem. Estava eu a dizer, a parentalidade teve um impacto gigante. Com certeza. Então, escuta, eu atrevo-me a dizer que aquelas pessoas que não passarem pela experiência de serem pais, há uma parte significativa de amor incondicional que nunca vão conhecer. Não é possível. Sem dúvida. Não é possível. Concordo. E eu ia fazer parte desse grupo. Felizmente mudei de direção e é uma viagem sem regresso, porque entras numa dimensão apaixonante e ela é tão intensa que de facto jamais queres voltar para trás. É uma aprendizagem extraordinária. Foi fácil lidar, já que estamos no tema, lidar com apego? O que é que eu quero dizer aqui? Eu sempre te conheci como uma pessoa desapegada, uma pessoa livre
em algum momento tu sentiste apego a partir do momento em que és pai? Não. Agora, eu tive que trabalhar uma coisa. Nunca um apego consciente. Vamos lá ver uma coisa. Eu queria muito o projeto de família. Eu vivo todos os dias com os meus filhos. Eu não posso considerar que isso fosse um apego, isso era um. Agora, quando o projeto de família terminou da forma que estava, porque o projeto de família continua, eu e a Sofia temos uma ótima relação, falamos todos os dias por causa dos meninos, e só assim é que faz sentido. Mas quando o projeto de família que eu tinha termina sobre aquela forma, eu percebi que a vida me estava a convidar a trabalhar o maior desapego de todos, que é desapegar dos filhos. Okay? Foi violentíssimo. Eu senti que morri. Eu vivi uma morte. Eu vivi uma morte em vida, digamos assim. Foi muito, mas muito violento. Eu nunca imaginei que o ser humano pudesse sentir aquela profundidade de dor. Porque eu fiquei sozinho no monte, que era um monte de família, ouvia vozes dos meus filhos, olhava e eles não estavam lá, tinha só a natureza à frente, e atenção que fazer o caminho da natureza é muito mais complexo do que fazer o caminho das pessoas, porque as pessoas distraem-nos, as pessoas são disfarces para nós. A natureza não tem disfarce. A natureza coloca-te um espelho à frente e diz: essa é a tua dor, é essa dor que tens que vencer. Esse é o teu medo, esse é o medo que tens que enfrentar. A natureza faz isto. Ou seja, eu passei dias aqui sozinho no monte fechado a viver a minha dor, a viver a minha solidão, a viver todas as ausências, todas as desilusões. E a natureza, a única forma que teve de me ajudar foi eu abrir a porta e ela estar lá. Porque eu abro a porta e eu estou dentro de um olival, eu vivo dentro de um olival. Mas não tive distração nenhuma, e é por isso que eu digo a toda a gente que eu, tendo em conta a profundidade da dor que vivi, eu ultrapassei isto no instante. Porque eu tive de facto 10 dias muito maus, 10 dias muito maus. Mas não são 10 dias quaisquer, são 10 dias onde cada segundo conta. Claro. Porque eu não me distraí com nada, era eu e a terra, eu e a natureza. Foi um trabalho inacreditável. Então 10 dias depois eu passei só para a fase das recaídas, eu só tinha recaídas, ok? Foram 10 dias a morrer. E eu fiquei com a tua voz gravada como sendo um estado completamente diferente. Sim, foi muito violento. Foi muito violento. Eu tive 10 dias a morri, depois tive 10 dias com recaídas e pouco tempo depois voltei a apaixonar-me. E é possível que isso aconteça, porque nos primeiros dias era impossível entregar-me a alguém, e a entrega só pode ser feita quando a cura está consumada. Epá, não há mais nada. Tens que curar. Depois de curar consegues entregar-te incondicionalmente, porque há malta que se entrega sem a cura feita e entrega-se à condição de ser acarinhada, de ser mimada, de ser acompanhada, de ser isto e aquilo. Depois, quando não é, vira e culpa a outra pessoa. Isso não faz sentido. Então, malta, para se entregar novamente, tem que se curar. E eu fiz essa cura e eu merecia apaixonar-me de novo, porque sou um homem de afeto, sou um homem intenso, um homem muito físico, sou um homem que aprendeu a viver grandes histórias de amor e não o que vivi durante a grande parte da minha vida, que eram aventuras atrás de aventuras. E hoje em dia sou um homem de grandes histórias de amor. E estou a viver de facto uma belíssima história de amor com uma mulher muito, muito, muito especial, e ambos merecemos de facto aquilo que estamos a experienciar neste momento das nossas vidas. Tudo isso durante o processo de escrita do livro. Exatamente, a Sónia, que é exatamente isso. Eu comecei a escrever o livro com a minha família completa. Há uma fase do livro em que escrevo neste processo de dor gigante e termino o livro já com a fé na minha vida. Ou seja, o livro é uma montanha russa como eu era uma montanha russa. E o final é surpreendente, como eu nunca imaginei que fosse, porque para mim, eu escreveria sempre um final adequado à vida que tinha.
a minha vida mudou radicalmente, o final do livro é incrível. Até já agradeci à Sofia. Sofia, ainda bem que isto acabou, porque deu-me um final de livro maravilhoso. Agora gostava de ter visto a cara dela. Ou a reação. Ela conhece, sabe como é que é. Claro, sim. E quando falavas na expressão que alguém te disse que o livro era épico, e eu sabendo que tu estavas a escrever o livro a passar por tudo isso, a palavra só pode ser mesmo essa, porque alguém que passa por essa montanha russa de transformação em tão pouco tempo Sim. só pode ter um resultado épico. Eu diria que essa palavra é chave, porque na verdade acaba por ser o que está a acontecer na tua vida é épico, não é? Estes últimos meses da tua vida, se calhar, se alguém te contasse há uns meses atrás, tu dizias que estás louco, não é? Completamente. Isso eu diria, isso é impossível de acontecer. E essa é a magia da vida, e essa é a profundidade da alma, e essa é a razão pela qual estamos todos aqui, e essa é a razão pelo qual isso, de facto, o caminho interior é sozinho, mas a experiência é coletiva, e nós estamos cá todos com uma missão brutal connosco, de evolução pessoal, mas de uns para outros. E o livro retrata isso. O livro retrata isso na perfeição. Não há um personagem no livro que não tenha um significado maior e uma razão para aparecer naquele momento com aquele aspecto para trabalhar ou com aquele aspecto para relembrar, vindo claramente de vidas passadas. Uhum. Tu és muito ligado a essa vertente da espiritualidade, a ancestralidade, de vidas passadas. Epá, claro, como é óbvio, nos meus 3 romances anteriores, os primeiros eu já falava sobre isso. Eu era um grande maluco que há 15 ou 16 anos atrás já falava sobre isto. É verdade. É maluco. Ainda hoje saiu a revista Sábado, que é uma revista, epá, com bastante credibilidade. Não é... eles não seguem a minha ideologia, digamos assim, de vida, mas eu vou para a revista Sábado falar sobre reencarnação e sobre... é uma loucura e é lindo. Não é uma revista Sábado, está lá um maluco a falar sobre reencarnação, sou eu, estás a ver? Sou eu que faço. Isto é uma loucura, pronto, mas é assim que eu sou. Fazer o quê? É assim que eu sou. E sempre foste fiel àquilo que sentes e que pensas, e sem problemas nenhuns de quem está a ouvir ou quem está do outro lado. E isso, eu que te conheço há alguns anos, para mim foi uma aprendizagem, foi que o ver essa vertente em ti, a mim ajudou-me a criá-la também. Muito. Que eu não era essa pessoa. Fazendo aqui um bocadinho de uma ligação ao nome que eu dei aqui ao nosso live, ao ser imparável. Tu para mim és um exemplo de uma pessoa imparável, ou seja, não estás preocupado com o que com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, sentes, fazes, respeitas os teus valores, as tuas vontades. Uhum. Quais são se eu te perguntasse 3 características que toda a gente, uma pessoa que queira ser imparável deve ter, quais é que tu dirias? Sim, deixa-me só dizer-te uma coisa, Sónia. Para mim, o imparável contempla parar, ok? Claro. Porque parar. Porque é fundamental o ser humano ter a capacidade de parar. Quando tu falas em imparável, para mim é no sentido de os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas intuições são imparáveis. Sem dúvida. Se eu tenho uma intuição, escuta, mas é que eu vou pô-la a andar logo a seguir. E com objetivos, vontades e sonhos é exatamente a mesma coisa. Agora, é importante o ser humano ter a capacidade de parar. Parar para respirar, parar para se questionar, parar para sentir. Tudo isto é fundamental. Agora, imparável, a minha intuição, se a tiver, é imparável. A vontade é a mesma coisa, o objetivo e sonhos é a mesma coisa. Agora, o que é que tu aportaste? 3 coisas importantes para sermos imparáveis, é isso? Sim. É uma pergunta... Primeiro,
permitir-nos sentir. Ok. Acreditar em nós. Implica coragem. Terceiro, fé. Fé que aquilo que sentimos, que temos a força, a coragem de pôr em prática aquilo que sentimos e que vai correr tudo bem. Essa é a fé. Eu acho que estes três aspectos são muito importantes. Eu diria que serão estes três. Apanhaste-me de surpresa, caraças. Eu sabia que tinha uma resposta para me dar, por isso é que arrisquei. Aprendi contigo. Sim, eu também acredito. O ser imparável nesse sentido, não é? De nada nos parar, de nós seguirmos em frente com aquilo que são com aquilo que é a nossa intuição, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu acho que cada vez há mais gente com essa coragem, mas ainda há um caminho muito longo a palmilhar, muito longo a palmilhar. Faltam muitas décadas, podem até faltar gerações inteiras, falta um longo caminho. É por isso que a gente vem cá muitas vezes, estás a ver? Há muito trabalho para ser feito, muito trabalho. Para nós conseguirmos transformar este planeta em qualquer coisa de jeito, há muito trabalho para ser feito. A gente tem que ficar muitas vezes. É verdade, eu acredito nisso também. Eu penso que deve haver aqui comentários, mas o meu Instagram não está, parou aqui num comentário e não avança mais. E como eu tenho receio que isto vá abaixo, as pessoas que me perdoem, se estiverem a fazer alguma pergunta, depois deixem-nas que se necessário nós entretanto respondemos, porque chegou aqui a um ponto que deixou de aparecer comentários, mas eu penso que deve ser aqui alguma situação no Instagram. Vamos falar. Quando é que começas a divulgação do livro? Já comecei, estive ontem no Casa Feliz com o fantástico João Leão, de facto é um ser humano incrível. A revista Sábado, que fala também um bocadinho sobre o livro, embora seja uma entrevista improvável, onde fala sobre vários aspectos. Depois vou, à partida, estou à espera de confirmação, de ir ao programa da TVI sábado à tarde, estou à espera dessa confirmação, sairei mais de 3 ou 4 revistas, mas aquilo que é de facto mesmo importante é, vou estar com o Alvin na prova oral, na próxima segunda-feira, vamos fazer história, de certeza absoluta, na Antena 3, mas vou estar esta quinta-feira, isso é que é de facto importante, este domingo que vem às 3 da tarde na Feira do Livro de Lisboa, no espaço Porto Editora Bertrand. Divulgação cara a cara. Sim, divulgação cara a cara é mais importante. Portanto, este domingo na Feira do Livro de Lisboa, espaço Porto Editora Bertrand, a partir das 15 horas, das 3 da tarde, para a sessão de autógrafos. Depois terei a apresentação na FNAC do Colombo, dia 16 de setembro, às 18h30. E depois farei o meu périplo pelo norte e pelo sul. Estarei no Porto, já não sei que dia é, se é 25 ou 26, é um sábado. Depois no dia a seguir em Aveiro. E depois estarei em Faro no dia 2 de outubro e Albufeira dia 3 de outubro. Portanto, para já é isto. E estarei em Ponte Lima, é a primeira de todas, em Ponte Lima, da amanhã 8 dias, portanto, desta sexta-feira a 8 dias, a apresentar o livro. Quem me arranjou foi o meu grande amigo Fernando Pimenta, o nosso medalhado olímpico, que é um cliente habitual da Flor da Vis, porque ele estagia várias vezes aqui em Avis. Estive hoje a lanchar com ele, e então ele arranjou-me lá junto da Câmara de Ponte Lima. Vou lá apresentar o livro desta sexta-feira a 8 dias. Acho que é dia 10 de setembro. Dia 10, deve ser isso. Já que falaste na Flor da Vis, como é que nasce a vontade de criares a Flor da Vis? É aquela maluquice saudável de seguir a intuição. Não queria dizer, mas foi mais uma maluquice. É uma maluquice absoluta, porque eu acho que pouca gente teria a coragem. Para te lembrares, em Avis, no meio do Alentejo profundo, de criar a Flor da Vis, que tem sido um sucesso. Sim, é uma casa vegetariana no meio de carnívoros,
Porque eu estava a dizer isso ao João Baião. Epá, eu na minha vida ponho tudo de dentro para fora. Portanto, eu sou vegetariano, é claro que vou fazer um espaço vegetariano, como é óbvio, não é? Mas é de facto numa vila tipicamente fechada, digamos assim, mas que eu sinto que há muita gente já com uma enorme esperança de romper um pouco com o comunismo, digamos assim, só que não tem espaço para abrir porque não há ideias inovadoras nem ideias visionárias, não é? Pois bem, eu trouxe aqui uma ideia inovadora, uma ideia visionária, e o que é um facto é que é uma ideia extremamente acarinhada pela vida, pela vila, pessoas que vão lá todos os dias comer o seu bolinho vegano, saudável, todos caseiros, as suas refeições vegetarianas, beber os nossos chás biológicos, o nosso café 100% biológico também. Portanto, é uma ideia que, se fosse contada, a malta dizia isto não tem como funcionar, e eu ouvi isto várias vezes. Mas de facto eu senti que tinha que levar isto para a frente e tornei-me imparável, tornei essa intuição e essa vontade imparável, lá está. E coisa aconteceu, passámos por dificuldades, porque nós abrimos imediatamente antes Do Covid. do, do Covid e do lockdown. Tivemos 3 meses fechados, com ordenados para pagar, com impostos para serem pagos, uma loucura absoluta. E pronto, e estamos aqui, estamos a fazer casa, somos uma referência não em Avis, mas no distrito e na própria zona do Alentejo, porque não há nada disto, não há uma casa de chá vegetariana em lado nenhum no Alentejo. E pronto, estamos a fazer magia, a fazer o nosso caminho com muita paciência e com muito amor. Tenho uma equipa extraordinária que é família, mas é mesmo família, pá. Eu tenho pessoas incríveis a trabalhar ao meu lado. Não é trabalharem para mim, é trabalharem ao meu lado. Porque é assim que eu vejo as coisas. Ninguém trabalha para ninguém, pá. Não é suposto ninguém trabalhar para ninguém. É Não suposto me trabalharmos todos um ao lado dos outros. É assim que eu vejo a vida. E fui também abençoado com isso. E pronto, estamos a fazer o nosso caminho, como te disse. Somos uma referência. O boca a boca está a funcionar de uma forma incrível. A Flor da Vis já foi falada em televisão, já foi falada em revistas, vai continuar a ser. E pronto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas só pode dar uma coisa boa. Só pode dar uma coisa boa. Claro. Os miúdos, o Salvador, o Xavier, como é que é viverem nessa bolha, porque é quase uma bolha, não é? Aí no Alentejo, e de Sim. repente quando eles estão na cidade, de certeza que notas ali uma. Epá, eu quando eles estão na cidade, eu não estou com eles. Não é? Pois. Eu só estou com eles aqui no. Eu vou buscá-los à cidade, mas depois trago logo os putos para o monte, trago logo os putos para a natureza. Eu sou um pai que faz 800 quilómetros por semana, não é de 15 em 15 dias, por semana para estar 50 horas com os filhos. 800 quilómetros por semana para estar 50 horas com os filhos. Não abdico de nenhum fim de semana. São os meus filhos, eu vivi a vida inteira deles, todos os dias com eles. Neste momento não é possível, não dá, mas quando estou com eles, vivo em função deles. Todo o meu tempo é útil para eles, porque é exatamente isso que eu quero. Portanto, não vale a pena me convidarem para fazer coisas, para ir para aqui ou para lá. Fim de Eu semana estou deles. em função deles, porque essa é a minha maior vontade. E pronto, e é lindo a relação que eu tenho com a Sofia, com a mãe deles, porque não há advogados no meio disto tudo, ninguém decide as coisas por nós. Somos 2 seres adultos, 2 almas evoluídas, e temos a capacidade de, unicamente pela palavra e com o pilar principal de todos, que é o amor, sermos capazes de educar os nossos filhos mesmo à distância. E todos ganham com isso, não é? Com certeza. Com certeza. A lei só existe para tentar disfarçar a inconsciência das pessoas. Nós, felizmente, estamos bastante conscientes, ficamos muito amigos um do outro e estamos a levar a nossa família para a frente num formato diferente, que alberga agora mais pessoas, alberga a fé e os filhos da fé, e alberga a pessoa que está com a Sofia e a filha dessa pessoa também. Como são eles, assim, de repente, a ter mais
mais miúdos à mistura? Como é que foi o impacto? Foi fácil? Isto é, sim, eu acho que isto é um projeto divino, estás a ver? A gente é que não sabia. Isto é um projeto divino, porque eles dão-se todos muito bem. Tão bom. E uns sobre os outros quando não estão juntos é algo muito, muito especial. É uma nova forma de viver a família. Claro. O amor, e este meu livro Casa fala muito sobre isso. O Uhum. amor nunca morre. Os medos morrem, mas o amor nunca morre. O que pode acontecer é que o amor pode ter que se reciclar, pode ter que se reinventar, pode ter que se transformar, mas ele nunca morre. E o que nós fizemos foi precisamente isso. O amor entre nós, ele reinventou-se, transformou-se nisto que temos hoje, que é uma coisa absolutamente deliciosa. É tão bonito. Era tão bom que assim fosse com toda a gente que de repente deixa de ter um conceito de família tradicional, não é? É muito bonito de se ouvir e de ser alvo de reflexão, diria, para quem passa por algo semelhante. Sim, sim, sim. E lá Sem está. dúvida. Sem dúvida. Tudo isso acabou por se refletir na tua escrita. O que eu digo é, tenho a certeza que se a escrita do livro tivesse sido feita antes disso acontecer, ia ser um livro completamente diferente. É, com certeza. Não iria ser o casa, porque este casa tem muito a ver com o princípio de família, tem muito a ver com tu respeitares o teu coração e tem muito a ver com o que está para lá do visível. É como se fossem três casas, digamos assim, não é? E com certeza, por isso é que eu estou a dizer, este livro é um épico, porque o homem que o escreveu é uma versão muito melhorada do homem que escreveu os livros há 10 ou mesmo há 12 anos atrás. O meu livro anterior a este, o Reencontra-te, já é um livro muito especial. Esse Reencontra-te é um livro muito especial. E esse é um livro autobiográfico, portanto é tudo verdade o que está ali. Mesmo assim, em termos de narrativa, este Casa é um salto quântico, meu enquanto escritor. Evolui muito, 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 porque eu enquanto homem cresci muito também. Claro, claro. No fundo, reflete aquilo que foi a tua vida nos últimos anos e o teu crescimento. Sem dúvida, sem Futuro, dúvida. Alentejo. Futuro Alentejo, sempre Alentejo. Claro, eu estou tão enraizado como estas oliveiras centenárias. Não Eu tenho estou aqui. dúvida. Sim, 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 sim. Claro que tenho que fazer várias deslocações, porque os meus filhos estão em Sintra, a minha mulher agora está em Cascais, e felizmente, o universo é tão perfeito, porque imagina que eu apaixonava-me por alguém de Aveiro. Era bem mais complicado, meu amigo. Não, esquece. Ou seja, Deus, eu sabia não gostava, os putos vão para Sintra, a gente tem que te arranjar ali alguém. Sintra é ali ao lado, é ali ao lado. Maravilha. É maravilhoso, é muito bom, isto é muito bom. Se nós percebermos o que é isto, O o que alinhamento, é que não é? É isso que eu penso que muita gente não para pensar. Quando nós sim, estamos alinhados, tudo, tudo está com. tudo certo. É que está tudo certo. É incrível, está tudo certo. É maravilhoso. Eu costumo dizer que é só aceitar o que vem. O É problema isso, é é quando isso. a malta não aceita, não é? Porque é só aceitar o que vem, porque se nós aceitarmos o que vem, tudo se alinha. É como se Deus não desse um laço sem nó. E ambas as pontas são pontas feitas de amor. Está tudo certo. É uma coisa incrível. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu, Nico, como eu Diz. não consigo perceber se há aqui comentários, e não quero que as pessoas pensem que estamos aqui a não nos ligar, não é isso. Quando eu anunciei o live, anunciei que havia uma surpresa. Uhum. Então, qual é a surpresa? Obviamente que a surpresa tem a ver com casa. Ando aqui a decorrer nestes dias. O casa tem uma capa maravilhosa. É esta. Que capa é esta? Eu, quando vi esta capa, eu escrevi um e-mail à pessoa que escreveu a chamar-lhe nomes. Porque porque é tão boa, tão boa, tão boa, que não tem explicação. Essa pessoa soube bem ler-te.
Epá, é Marta, de um trabalho, é a melhor capa que eu tive de sempre, é uma coisa de facto incrível. Concordo. Então, a pessoa, a surpresa é, uma das pessoas que esteve atenta ao post, ao live, vai ter um livro autografado por ti, e essa Oh, yeah. pessoa é a Laura Sobral. Se nos estiver a ver, Laura, envia-me uma mensagem que nós vamos, eu e o Gustavo, vamos fazer o livro chegar à tua casa. Leonid, Exato. o que me queres dizer mais sobre os próximos tempos, sobre esta obra, sobre quem está do outro lado à espera de a receber? Sim, deixa-me falar um bocadinho sobre o livro. Eu estou a ficar muito cansado, tenho que descansar, de facto. Mas este livro, só para as pessoas perceberem, este livro é o palco de múltiplas histórias de amor. Há de facto há três protagonistas, digamos assim, mas é um livro que cruza múltiplas histórias de amor desde a ancestralidade até à atualidade. E é um livro, e nunca ninguém no mundo escreveu isto, acredito eu. E eu posso desvendar isto porque eu desvendo também no livro logo ao princípio. Malta, a narradora deste livro é um feto. Um feto com um útero materno. Ou seja, é a única entidade que é capaz de ter contacto com a matéria, com a fisicalidade, com a terra, mas que tem acesso direto ao céu. Que maravilha. Então, a narradora fala-nos sempre dentro do útero da mãe. Há um período estacional de 9 meses. O livro decorre durante esse período estacional, um bocadinho antes, e ela, como tem acesso a toda a informação superior, porque ela própria, a alma dela já vestiu outros corpos com estes pais e com outras pessoas que vão cruzando a história, então ela vai explicando vida a vida, que cruzamentos foram aqueles e porque é que se reencontraram todos nesta existência. Para curar o quê? Para transformar o quê? Para resolver o quê? Então, o livro passa-se todo durante esse período estacional. Por isso é que eu digo sempre que a narradora é surpreendente e a narrativa também é, porque é um livro que não é de leitura fácil, porque há muitos pontos em que as pessoas têm que perceber, então espera aí, esta pessoa é referente àquela mesma alma. Portanto, é preciso aqui um trabalho de casa, digamos assim. Não é um livro de leitura fácil. Houve uma pessoa que me disse que eu estava, a forma como eu estava a escrever estava muito shakespeariana, foi o que a pessoa me disse. É muito interessante. É de facto um livro bastante evoluído. Então vocês vão criar um amor tão grande, tão grande, tão grande por por este feto, por esta criança. E são abordados temas incríveis como o aborto, como o suicídio, como o homicídio, como a traição, como coisas que são, para os maiores problemas humanos, a alma tem a mais singela explicação. E é tudo explicado com uma leveza celestial e espiritual que nos tem que remover culpa. A qualquer leitor que lê este livro tem que ser capaz de remover a culpa que essa pessoa possa estar a sentir às costas. Porque essa pessoa vai perceber, ok, então se eu fiz aquilo ou se fizeram aquilo comigo, é porque há um propósito maior. E se calhar em vez de eu julgar a pessoa ou de me julgar a mim, tenho que aceitar e agradecer. Tenho que aceitar-me e agradecer-me. Porque eu venho de lugares que eu nem sequer imagino. E trago dores que eu nunca imaginei que pudesse carregar. Então é um livro purificador. É um livro purificador, é um romance, mas é um livro purificador. E é por isso que é um livro que tem que ser lido. E é por isso que é um épico. E vai ser. E vai ser, tenho a certeza disso. Amigo, obrigada. Obrigado. Até breve. Conheces há muitos anos. Tu tens feito um caminho inacreditável. Epá, inacreditável. Há bocadinho estavas a falar em off em relação à tua filha, o que estás a fazer, a forma como estás já a mexer com essa miúda, como mexes seguramente com o ambiente aí em casa, com as pessoas que te rodeiam, com as pessoas que te procuram para tu as orientares também. Sónia, que maravilha de testemunho que estás a deixar, que maravilha de semente que estás a deixar aqui na Terra. Obrigado por trazeres à Terra as mensagens do céu. Maravilha, obrigado. Eu também, meu amigo. Até breve. Um abraço. Até breve. Beijo às mensagens todas que chegaram, que a gente não viu. Desculpa, isto, redes sociais nós não controlamos, mas vou ver tudo o que está e depois
entro em contacto. E contigo também, depois passo-te o que houver daqui. Laura, um abraço à Laura, ganhou, está bem? Beijinhos. Até breve. Até já. Tchau a todos. Tchau, tchau.